No episódio de hoje, a luta diária enfrentada por famílias em vulnerabilidade para terem uma refeição saudável. Era raro a gente comprar uma maçã, comprar uma banana. Era mais mesmo só comida. O arroz, o feijão, coisinha básica. A gente identificou que não era comum essas famílias terem esses alimentos em casa. Se tivesse que optar em comprar o feijão e a farinha e uma raiz, um tubérculo, então eles optavam pelo feijão e a farinha. E o esforço dos voluntários que levantam cedo, antes do sol nascer, a fim de arrecadar doações de alimentos para ajudar quem precisa. Quando é 4 da manhã, já estamos nos comunicando, né? A gente fechou essa parceria e todo sábado a gente sempre está doando alguma mercadoria para eles. E hoje em dia eu tenho uma batata doce, eu tenho um inhame, eu tenho a macaxeira, que eu faço um bolo bem gostoso. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O programa Retratos continua em Maceió, apresentando exemplos de solidariedade em meio às paisagens deslumbrantes da capital alagoana. Além de atrair visitantes pelas suas belezas naturais, Alagoas também chama a atenção de quem quer investir. O estado tem um papel importante na história e na economia do Brasil, até porque foi e continua sendo um dos principais produtores de cana-de-açúcar, que é a matéria-prima essencial para se fabricar o etanol. Por isso, podemos dizer que Alagoas reúne belezas naturais, riqueza cultural e, principalmente, desenvolvimento econômico. Alagoas é composto aí de 102 municípios, para ser preciso, e o seu potencial agropecuário é enorme, sabe? O turismo também é muito forte. Tem o turismo voltado para quem quer curtir com a família praia, tem o turismo de aventura também. Então, a Alagoas é um estado riquíssimo nessa parte cultural e de turismo. Esse movimento intenso de visitantes também fortalece o comércio local. Aqui na capital a gente tem uma diversificação da mão de obra, né, e das oportunidades de trabalho. A gente tem algumas indústrias, algumas empresas maiores, a gente tem os shoppings, que são os grandes centros de comércio ali, que também acabam trazendo muita oportunidade de emprego, mas o grande que mobiliza mesmo, o grande motor ainda é o turismo. Mesmo com os avanços na economia, ainda existem muitos desafios para a população alagoana. E em razão do nosso estado ter os pontos positivos e os negativos eles chamam a atenção pela necessidade de muitas famílias que vivem na condição de vulnerabilidade social. Nós temos comunidades que elas se desenvolvem todas em locais de risco, né, de deslizamento de terra. Então, a gente tem alguns lugares também de risco de alagamento, né, próximo de rio ou próximo de córregos. A vulnerabilidade social aparece em várias áreas, e uma das mais afetadas é a educação. A educação aqui ela é ainda deficitária, sabe? Isso implica de forma muito expressiva em todos os aspectos da sociedade, sobretudo na questão do emprego, da renda. E até do olhar dessas pessoas de perceberem que pode mudar aquela realidade. Então a gente identifica muito isso e é um dos pontos que a ADRA busca atuar e trabalhar junto a essas comunidades. Durante a pandemia de Covid-19, as dificuldades ficaram ainda mais severas. Foi nesse contexto que nasceu em Maceió o projeto Mãos que Alimentam, criado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais.
Então a gente percebeu que essas pessoas que faziam bicos e renda em trabalhos informais, elas ficaram realmente sem ter condição nenhuma. Na pandemia, Alagoas foi um dos estados mais afetados pela fome. Na época, mais de 1.300.000 pessoas viviam em insegurança alimentar grave, o que significa que elas não tinham nada em casa para comer e nem como conseguir alimentos. Elas estavam passando fome. Então esse projeto ele iniciou ali em 2021 para atender essas famílias e para que a gente pudesse levar um pouco mais de segurança alimentar e combater a fome mesmo, né? Trabalhar a questão nutricional dessas famílias. A ajuda chega às famílias por meio da Cesta Verde, que é montada com alimentos doados pelos comerciantes do CEASA, o Centro de Abastecimento de Alagoas. Todo sábado, antes mesmo do sol nascer, um grupo de voluntários já vai ao local para recolher e organizar os produtos. Nós começamos pela madrugada, quando é 4 da manhã, já estamos nos comunicando, né, para poder começar todos vir para cá, para a Adra, e começamos o processo de formiguinha. Aí os caixotes são colocados em cima quando chego aqui, e daqui eu parto para o CEASA. O caminhão sai com as caixas e eu saio pegando os voluntários para começar a arrecadação. Eu acordei de 4h15 da manhã, aí esperei o Enio passar em casa, me buscar e me levar para o CEASA para a gente começar esse projeto. Por volta de 5h30 da manhã, a equipe já está reunida e pronta para começar. Fazemos esse processo de contato e coleta com os comerciantes parceiros. Perguntou se podia ajudar e toda semana eu deixo aqui uns negocinhos dele, a doação aí. E eles de bom grado já começam a doar e nós vamos pegando e colocando no caminhão. Então é um processo bem dinâmico, sabe? A gente leva muitos caixotes dos diversos tipos de alimentos, seja tubérculos, seja frutas, seja hortaliças, são realmente o que o comerciante deseja do coração dele doar para a gente no momento. Então são alimentos bons, mas não são ideais, na sua maioria, para venda no tocante à exigência do mercado. E como eles são centro de distribuição, eles fornecem para o feirante, eles fornecem para os hortifruti, eles fornecem para os supermercados. Então eles fornecem um alimento que precisa ter ali uma durabilidade de pelo menos de 3 a 4 dias para ser comercializado. E muitas vezes esse alimento ficava em momento de ter que ser consumido de um dia para o outro ou em até 2 dias, e acabava se perdendo, porque não é interessante para o hortifruti receber um alimento que ele tem que vender no mesmo dia. E quando isso acontece, a gente doa, porque a gente aprende que não é só trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia, e sim também ajudar o próximo. A coleta dos alimentos termina por volta das 9 da manhã. O caminhão desce para cá, assim, carregado de alimentos, isso nós ficamos muito agradecidos, sabe? Muito felizes. Primeira parte do trabalho concluída com sucesso. A primeira parte, porque ainda tem muito serviço pela frente. E os alimentos ficam armazenados aqui no núcleo. E à tarde, aí vem outra equipe de voluntários para poder separar eventualmente 1 ou 2 alimentos, alguns alimentos que estejam estragados em razão do transporte. Então a gente faz uma triagem, uma seleção, uma higienização dos alimentos e a gente inicia o processo de montar as cestas que a gente chama de cestas verdes, né? E a gente começa esse processo montando as cestas para a entrega das famílias que são cadastradas aqui conosco. A entrega das cestas é feita à tarde. É um momento muito esperado por Patrícia e por diversas famílias da comunidade. Meu nome é Patrícia Lima,
tenho 42 anos e moro em Maceió. A Adra eu conheci através de uma vizinha que disse que lá estava dando cesta verde, estava dando cesta básica, e foi, né, porque meu esposo estava parado, aí eu fui para lá. Aí fiz o cadastro, a primeira vez que eu fui logo aprovada, aí já fiquei indo toda semana. Então, as famílias que recebem as cestas do projeto, elas são previamente cadastradas. Quando fazemos o cadastro, é feita uma leitura dessa família, no que está necessitando, do que precisa e como a ADA pode ajudar a melhorar a sua vida. No caso de Patrícia, uma das maiores necessidades é cuidar da saúde. A Patrícia é uma pessoa que passou por um problema de saúde grave, do câncer, né? Então ela tinha essa condição de saúde já um pouco debilitada. Há 7 anos, ela descobriu um câncer de útero. Aí eu fiquei sem chão. Fiquei porque assim, eu não queria acreditar que eu estava com aquilo. Eu só não pensava em mim, pensava no meu filho. Eu disse, 18 anos, mas assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que depois eu pedi muita força a Deus, me desse coragem para vencer, porque eu não queria morrer agora, não. E com muita coragem, Patrícia encarou o tratamento. Fiz radioterapia, braquioterapia, me operei e agora estou só no acompanhamento. Como parte do acompanhamento, Patrícia precisa cuidar do corpo com uma boa alimentação. A cesta verde e as orientações da ADRA ajudam nesse processo. Porque antes eu comia muita besteira, que eu não vou mentir, biscoito, pipoca, mas aí com as palestras que tem no ADRA sobre alimentação, eu fui me aprimorando, já dá a cesta verde, não tem como você escapar de comer tanta besteira. Aí já foi melhorando bastante, muito mesmo. Além de receber os alimentos, as famílias também aprendem a conservar e aproveitar melhor cada item da cesta. Então, alguns alimentos, assim como alho poró, brócolis, couve-flor, que são alimentos assim, que são um pouquinho mais caros e não é tão comum encontrar, às vezes eles não sabiam como utilizar no dia a dia. Então, nós passamos tanto a produzir alimentos aqui para servir para eles, usando esses ingredientes, como trazendo profissionais, nutricionistas, nutrólogos, para falar da importância e do valor nutricional desses alimentos e trazendo exemplo de como eles poderiam utilizar. Aí eu aprendi a conservar mais os alimentos, as frutas, como maracujá, goiaba, eu corto todas elas, boto no saquinho, coloco no congelador, já não estraga, tem suco a semana todinha. Já não estraga. Eu aprendi tudo isso lá. Por tudo isso, ir à ADRA representa mais do que apenas receber a cesta verde. Se tornou um momento de aprendizado. Quero agradecer a Carla pela oportunidade que ela dá a gente. É muito bom, porque aqui não tinha isso. Não tem, só tem a ADRA. Não tinha nada disso antes. Na região não tem nada disso. Aí chegou a ADRA para mudar. E durante a semana, Patrícia ainda faz curso de artesanato na ADRA. E ela relata, né, que através desse contexto de estar aqui semanalmente na ADRA, não só recebendo os alimentos, mas participando das rodas de conversa das palestras, ela consegue ser um refúgio para ela mesma, para poder a mente dela estar ali sempre ativa, se relacionando com pessoas, participando. Ir ao projeto aos sábados também ajuda a Patrícia a fortalecer a amizade com as vizinhas. O grupo de conversa no celular vira ponto de encontro para organizar a ida ao local. Aí quando a Carla coloca 9 horas, começa a colocar na sexta-feira à noite que vai ter ADRA, pronto. Aí o zap começa. 2h30 a gente vai, viu? 2h30 a gente passa, viu? Aí passando para outra, para 2h30 todo mundo chega lá. Como é caminho? Aí todo mundo sobe igual, aquele monte de mulher. Tudinho na hora certa. É muito bom, é maravilhoso. No próximo bloco, o que acontece nas tardes de sábado na ADRA que deixa Patrícia e suas amigas tão animadas? Depois que eu cheguei no ADRA, as coisas mudou na minha casa. Todo sábado, ainda de madrugada, voluntários de Maceió se preparam para ir ao CEASA, o Centro de Abastecimento de Alagoas.
Eles recolhem as doações feitas pelos comerciantes e distribuem os alimentos entre as famílias da comunidade Gruta de Lourdes, que também fica na capital. A gente fechou essa parceria e todo sábado a gente sempre está doando alguma mercadoria para eles. Essa ação faz parte do projeto Mãos que Alimentam, realizado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Sempre conseguimos voltar com o caminhão recheado de doações graças a essa parceria que a gente tem com esses comerciantes. O caminhão é a peça-chave para que tudo aconteça. Ele é emprestado semanalmente por uma empresa de argamassa de Maceió. E ela gentilmente nos empresta o caminhão, junto com o combustível de passagem, para poder fazer a arrecadação dos alimentos. Durante a semana a gente faz a logística e sempre, quando vai chegando na quinta-feira e na sexta, a gente já vai trabalhando isso no sentido de sempre ajustar todas as entregas, a logística e deixar sempre um caminhão disponível da sexta-feira para o sábado. E sem contar às vezes que a gente deixa até 2, sempre deixa 2, porque caso haja alguma necessidade, algum imprevisto, tem um substituto. O projeto nasceu durante a pandemia, quando uma pesquisa mostrou que mais de 2,5 milhões de alagoanos viviam em insegurança alimentar. Era um indicativo de que muitas famílias não sabiam se teriam comida até o fim do mês. E outras até conseguiam se alimentar, mas com pouca variedade, quase sem frutas e verduras. A gente identificou que não era comum essas famílias terem esses alimentos em casa, né? Até pela falta de recurso, eles priorizavam o que é mais grosso, digamos assim. Então, era o feijão, o arroz, a farinha. Se eles tivessem que optar em comprar uma fruta e um biscoito, eles estavam optando sempre por comprar o biscoito. Se tivesse que optar em comprar o feijão e a farinha e uma raiz, um tubérculo, então eles optavam pelo feijão e a farinha. Essa necessidade de escolher entre o básico e o saudável é algo que Maria Salete conhece de perto. O meu nome é Maria Salete, tenho 58 anos e moro aqui em Maceió. Antes de conhecer o projeto Mãos que Alimentam, Salete precisava se virar como podia para não deixar faltar comida em casa. Era raro a gente comprar uma maçã, comprar uma banana. Era mais mesmo só comida. O arroz, o feijão, as coisinhas básicas. A vida de Salete foi dura desde cedo. Ainda criança, ela deixou os estudos para trabalhar como babá. Dos meus 8 anos de idade que eu trabalho até hoje. Mas eu não podia pegar nem a criança porque eu era mais magrinha. Aí eu só tomava conta da Xanda, olhava, tomava conta, lavava uma roupinha dela, passava o ferro. E assim foi. Também não ganhava dinheiro para olhar a menina. Mas eu fui muito grata porque eles me criaram, me aceitaram, me criaram. Trabalhar para outra família foi a maneira que Salete encontrou para fugir da violência que ela sofria dentro de casa. Eu sofri abuso em casa. Como eu só tinha, acho que uns 6 anos quando começou, eu não entendia as coisas, eu não sabia o que era aquilo. E quando eu contei para minha família, que era um irmão meu, irmão mais velho, ninguém quis acreditar, ficou todo mundo com raiva de mim. E isso aí é uma coisa que eu não superei ainda. Não superei. Tenho essa idade todinha, 58 anos, mas eu não estou superada. E já adulta, depois de casar, Salete voltou a enfrentar situações de violência. No meu casamento, eu passei 17 anos casada. E na minha casa tinha muitos aflitos com o esposo. E eu não sabia que eu poderia me defender. Na época, Salete não percebia que estava em uma relação violenta. Só mais tarde, com as palestras da ADRA, é que ela entendeu o que tinha vivido. O que parecia ser apenas um dia de receber a cesta verde, virou também um espaço de aprendizado. Normalmente as pessoas chegam na busca de receber a doação. E a gente explica que a ADRA não é só o assistencialismo. Nós temos o objetivo de ter um acompanhamento para poder mensurar o desenvolvimento para aquelas famílias.
né, para poder gerar um impacto. Aí nós informamos que a gente tinha o processo das rodas de conversa, das palestras, das oficinas, curso profissionalizante. Só que para receber a cesta, eles têm hora para chegar, para que possa acompanhar a palestra. No mesmo horário da palestra para os adultos, as crianças podem participar do Clube da Leitura. É o projeto que mostramos aqui no Retratos na semana passada. Assim, os pais acompanham as palestras sem preocupação. E a gente traz sempre um palestrante para trazer um tema para essas famílias. E esses temas, eles variam. A gente traz desde garantia e direitos, que às vezes as pessoas não sabem que tem e podem acessar, como também saúde, prevenção de doenças, nutrição, a importância de uma alimentação saudável, saúde mental. Se fosse no tempo que isso tudo acontecia, e eu sabendo da Adria, os conhecimentos que eu tinha que aprender que eu não sabia, ele poderia até hoje estar preso. Mas eu não tinha o conhecimento. Salete percebe que esses encontros têm mudado sua forma de viver. E junto com o conhecimento, a alimentação saudável tem dado forças para que ela volte a sonhar e cuidar da família. Depois que eu cheguei no Adria, as coisas mudou na minha casa, porque eu tenho legumes para botar na mesa. E hoje em dia eu tenho uma batata doce, eu tenho um inhame, eu tenho a macaxeira, que eu faço um bolo bem gostoso. Quando vem a macaxeira, eu vou logo descascar, vamos fazer o bolo. Pronto, é top o bolo. Com a certeza de que terá refeições garantidas para ela e sua família, Salete tem uma preocupação a menos. E assim, sobra tempo e energia para sonhar. O que é que a senhora sonha para o futuro? O que é que eu sonho para o futuro? Voltar a ir para a escola ainda. Voltar a ir para a escola. O projeto Mãos que Alimentam atende 65 famílias e um dos desafios é manter a variedade dos alimentos na cesta. Porque como são doações, às vezes vem faltando alguma coisa. E na medida que falta, às vezes a cesta não fica tão completa como deveria ficar para atender a necessidade nutricional das famílias. Então, se a gente tivesse a oportunidade de adquirir esses alimentos que a gente não recebe doação, a gente garantiria que teria uma regularidade e uma diversidade maior. Também seria muito bom se o projeto tivesse um carro próprio. Para facilitar, pegar os voluntários para levar lá para o SEASA, sabe? Então, o horário que a gente precisa chegar lá para buscar essas doações é cedo da manhã. Então, às vezes, não tem a facilidade de transporte para os voluntários, a gente precisa ir saindo, fazendo essa rota, buscando esses voluntários. Então, facilitaria bastante se a gente tivesse um carro da instituição. E novos voluntários são sempre bem-vindos. Também profissionais, se a gente tivesse mais profissionais para fazer um acompanhamento direcionado, com uma equipe de nutricionista, nutrólogo, para fazer o acompanhamento de cada família ali com pesagem, com orientação e com monitoramento, a gente conseguiria mensurar muito mais esses resultados e contribuir ainda mais com essas famílias. Quem já participa do projeto garante, é uma experiência que transforma. Mas realmente me apaixonei pelo projeto e eu não consigo mais continuar com um sábado normal sem ter o SEASA. As famílias saem aqui sorridentes, felizes, inclusive muitas delas ligam para os parentes para poder vir ajudar para levar as cestas para casa. Então, assim, é uma experiência, é uma satisfação muito proveitosa, sabe? Muito benéfica. Num país como o Brasil, onde há tanta oferta de vegetais, é possível levar o projeto Mãos que Alimentam para muitas outras cidades. Se você quer conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site adra.org.br. Lá é possível saber como você também pode colaborar para que mais famílias tenham alimentos à mesa e desenvolvam hábitos saudáveis.